Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai resenhar literatura nacional. Uma literatura nacional que é uma prosa filosófica, que é a Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Pra quem não sabe, a Hilda é muito comparada a Clarice Lispector e a sua prosa é um tanto existencialista. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa obra, que foi cedida em parceria com a Companhia das Letras. Mas vale avisar que a gente não vai falar sobre edição porque a gente recebeu um e-book. Por isso, vamos fazer um resumo e uma breve análise. Resumindo a Obscena Senhora D. Gente, é muito difícil resumir essa obra da Hilst, principalmente pelo fato de que o importante dela não é o enredo narrativo, mas sim o que ela traz de filosófico dentro da obra. Mas, fazendo esse resumo sobre a obra, basicamente, é uma mulher que acabou de perder o seu marido, ou perdeu já tem um certo tempo, não fica muito claro quanto tempo Eudes morreu, mas basicamente ela perdeu o seu marido e está sozinha no mundo. E aí ela vai para uma escada no cortiço, vila em que ela mora, e começa a pensar na vida, filosofar, fazer referências e muito mais. Então, esse é o resumo de Obscena Senhora D. Não tem mais o que falar em relação ao contexto narrativo da história. Analisando a Obscena Senhora D. Gente, primeiro eu quero deixar bem marcado o seguinte. Essa é uma narrativa que não é voltada para todos os públicos, inclusive parece que não foi feita. É uma obra completamente voltada para pensamentos filosóficos sobre a existência, sobre a vida, sobre a morte e sobre Deus. É uma tentativa existencialista de explicar as relações. E como a Hilst consegue colocar durante a obra, é encher a gente de pergunta que, de fato, e no final não vai ter resposta. E isso é natural porque, literalmente, a gente não tem resposta para uma penca de coisa. Inclusive, são perguntas que a Hilst parece fazer a si mesma e que ela transforma em um texto obsceno. Então a sua obscenidade não está relacionada só ao fato de que a Senhora D é obscena, como pressupõe o título, mas sim é que as suas perguntas são obscenas porque elas nunca vão ter resposta. No decorrer da história, outra coisa muito interessante é a sutileza da mudança de voz da narrativa. Como é um diálogo, às vezes ela é um monólogo, às vezes é um diálogo. Então é interessante ver que dentro desse monólogo que a Senhora D constrói, às vezes ela não é a persona que dá voz ao texto. Pelo contrário, pode ser outro, como o Eude, o seu marido falecido. E para quem não sabe, Eude é o nome bíblico de um juiz do Antigo Testamento. Então você já tem uma mistura e referências muito marcadas e simbólicas, como por exemplo o porco, que a gente já falou sobre o simbolismo dele na resenha de O Senhor das Moscas. O porco é um símbolo negativo, de sujeira, de problema. Então, por vezes a gente vai ver a Obscena Senhora D associada ao porco. E também tem o menino porco. Então é todo um processo filosófico e narrativo sobre a existência da vida e mais. E por conta disso, e também pelo fato de não ser um fluxo contínuo, e sim um fluxo de consciência elaborado e que vai pro presente e volta pro passado da Obscena Senhora D e fica nessa mescla, é uma narrativa muito densa e muito confusa algumas vezes. Eu tive que ler 2 vezes pra tentar entender o contexto. O e-book também atrapalhou um pouco porque tava desformatado, mas assim, foi difícil pela própria prosa da Hilst, que é um tanto complicada mesmo. E a quantidade de referências, captei algumas, como por exemplo a morte de Van Lith, as referências bíblicas, os simbolismos. Alguns eu captei, outros eu tenho certeza que não. Então é uma história que tem muito a oferecer e a gente tem que ler várias e várias vezes para tentar captar o máximo possível da narrativa em geral, da prosa filosófica que a obra nos propõe. Assim, é interessante observar também que existem pontos além do existencialismo que a Hilst propõe dentro da sua história, dentro da sua prosa filosófica, que é a própria solidão humana. A gente tem dentro da gente, pela falta de respostas, pela falta de, às vezes até perguntas, das perguntas corretas para ter as respostas acertadas, uma solidão plena. E quando a Senhora D perde o Eude, ela se sente muito só. Então é uma prosa também que fala sobre a solidão,
sobre a questão da solidão da mulher, porque a mulher ela também tem esse lugar marcado dentro da sociedade, e a Yushi acaba elaborando isso. Ao mesmo tempo, a gente se pergunta sobre a questão da obscena senhora D, se esse D não seria de Deus e Deus não seria a mulher. E isso é muito interessante dentro da prosa da Yushi, porque vai tendo vários e vários pontos para serem abordados. Então, é um texto muito difícil de falar, que eu tenho certeza que eu não abarquei tudo e que eu vou reler assim que possível, tentar fazer análises e trazer, mas que é uma história muito complexa, densa, justamente porque faltam respostas nas inúmeras perguntas. Então são muitas perguntas sendo feitas e poucas respostas sendo dadas. E isso é interessante e é muito importante, porque põe o leitor também para pensar junto com a Yushi. Enfim, gente, é isso. Eu realmente não tenho muito o que falar sobre a Obscena Senhora D, não só porque eu tenho certeza que ainda me falta capacidade cognitiva para entender tudo, mas pelo simples fato de que as minhas observações não podem ser as mesmas do que de outras pessoas. E por conta disso eu posso acabar influenciando se eu falar um pouco mais. E essa é a minha preocupação, porque é uma obra que traz muito e ao mesmo tempo eu acho que ela traz algo muito pessoal para cada indivíduo que a devora ou a lê aos pouquinhos. Então, eu acho que eu tenho que ficar por aqui. Mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo se vocês tiverem gostado. E também deixarem os seus comentários. Um beijo pra vocês, abraço do nosso mascote e tchau, tchau!